você precisará de pistola de cola quente, bastão de cola quente, lembrando que tem que ser o bastão totalmente transparente para confeccionar as suas peças, lápis para fazermos o risco dos nossos moldes, alfinetes, do molde rosa de 4 pétalas, lembrando que é o molde rosa de 4 pétalas menor, é o que tem 9,5 centímetros por 11 centímetros. Você vai ver que na apostila de moldes do material de apoio do curso, tem um outro molde igual a esse, mas as medidas são maiores. Para confeccionar a forminha botão de rosa, você vai precisar do molde menor, que tem 9,5 centímetros por 11 centímetros. Também precisará do molde folha base, do golfrador alcachofra, do golfrador botão conjugado da rosa média. Vocês vão conhecer a história desse golfrador nessa videoaula. Também precisará de fogão elétrico de uma boca feito com resistência e de cetins engomado com a goma de álcool e cola número 1. Você precisará de cetim na cor verde para o molde folha base e de cetim em uma outra cor de sua preferência para o molde rosa de 4 pétalas menor. Lembrando que os 2 cetins são engomados com a goma de álcool e cola número 1 para a confecção do botão de rosa. Então, vamos passar primeiro o molde folha base para o cetim na cor verde. Lembrando sempre de você dar o espaço da auréola para você iniciar o risco do seu molde. Nunca risque o seu molde pegando a auréola do seu tecido, seja cetim, oxford, voal, organza ou mesmo na tela Escócia. Nunca use a auréola como parte do seu molde, porque isso vai fazer com que a sua peça não fique finalizada com qualidade. Já pensou você entregar uma peça para sua cliente aparecendo aqueles furinhos da auréola? Não é legal. E lembrando também que as forminhas que você irá aprender nesse módulo, forminhas de luxo, caso o seu tecido esteja um pouco amassado ou um pouco dobrado, não há problema, porque todas as camadas vão ser passadas em golfradores diferentes. Então, diferente das forminhas que você aprendeu no módulo Forminhas Básicas. Ok? Vamos cortar o nosso molde folha base. No módulo Forminhas Básicas, você utiliza apenas o golfrador fundo de doce médio 3 centímetros. Então, por isso que o seu tecido tem que estar totalmente liso, né? Sem nenhuma dobradura, sem nenhum amassado, porque senão vai acabar aparecendo na sua forminha, nas pétalas, e não vai ter uma qualidade final desejada. Diferente aqui das forminhas que você aprende no módulo Forminhas de Luxo. Então, cortamos o nosso molde folha base no cetim verde, engomado com a goma de álcool e cola número 1. E agora vamos fazer o mesmo com o molde rosa de 4 pétalas menor. Lembrando que para a forminha botão de rosa, você vai precisar de 2 camadas do molde rosa de 4 pétalas menor.
no tecido da sua preferência, na cor de tecido da sua preferência. Vamos dobrar. Alfinetar. E cortar o nosso molde. Corta com calma, com a mão firme. Certifique-se de que na hora que você estiver cortando, você esteja deixando o risco do seu lápis aqui para fora do seu molde. Para que não apareça na sua forminha. Mesmo com o alfinete, segura bem o seu molde para que o corte de todas as camadas saia perfeito. Então, agora vamos dar o pique no molde rosa de 4 pétalas, que pede pra gente dar entre as pétalas. E agora vamos passar as camadas nos nossos golfradores. Vou golfrar primeiro a folha base no golfrador alcachofra. Você vai golfrar com o brilho do cetim para baixo e você vai golfrar pétala por pétala. Então, ó, vou segurar aqui em uma das pétalas, posiciona com o brilho do cetim para baixo, posiciona mais ou menos a ponta aqui do golfrador no meio da sua folha base, aqui no centro, e golfra. Espera alguns segundos e pronto. Temos uma pétala golfrada. Agora vamos golfrar a outra pétala. Posiciona a ponta do golfrador no centro aqui, no meio do seu molde folha base. Pressiona e mais uma pétala golfrada. E vamos fazer aqui a mesma coisa nas outras 2 pétalas. Não precisa ficar com receio de queimar a sua mão, porque quando você tirar aqui a sua folha base, até você chegar na próxima que tá golfrada, já vai ter esfriado. Então, temos aí a nossa folha base golfrada no golfrador alcachofra. Agora, vamos golfrar as 2 camadas em cetim que você escolheu aí, a cor da sua preferência ou a cor que o seu cliente escolheu. Vamos golfrar no golfrador botão conjugado da rosa média. Lembrando que na hora de você golfrar as 2 camadas que você cortou do molde rosa de 4 pétalas menor, você vai golfrar uma camada com o brilho do cetim para cima e uma camada com o brilho do cetim para baixo. A que você golfrar com o brilho do cetim para baixo vai ser a parte de baixo do nosso botão. E a que você golfrar com o brilho para cima vai ser a parte de cima do nosso botão. Então, vamos pegar o golfrador
botão conjugado da rosa média. E antes de golfrar aqui junto com vocês, eu vou contar a história desse golfrador. No início, quando eu golfrava as minhas pétalas, eu não pressionava apenas o golfrador para baixo, como eu tenho ensinado para você no curso. Quando eu golfrava, eu ficava fazendo esse movimento com a haste do meu golfrador, ó. Porque eu achava que dessa forma, as pontas do golfrador iriam golfrar mais as minhas camadas. Só que é pura ilusão. Basta você pressionar para baixo e aguardar alguns segundos que a camada vai ficar perfeitamente golfrada. Se não golfrar, é porque o seu golfrador não está na temperatura ideal. Então, é necessário voltar com ele para o fogão elétrico e aguardar mais um pouco para que ele chegue na temperatura ideal de golfrar as suas camadas. E conforme o tempo eu fazendo esse movimento, fez com que a rosca dessa parte superior do meu golfrador, que une a haste que a gente segura, essa parte superior, fosse se desfazendo. Então, o que que eu fiz? Eu precisava de dar um jeito de fazer com que a minha haste, né, rosqueasse aqui nessa parte superior do golfrador para eu poder trabalhar. E aí eu tentei colocar aquela fita veda-rosca. Só que a fita veda-rosca, ela acabou também se desfazendo aqui, porque a gente sempre tá levando o golfrador a uma temperatura muito alta. Então, esfria, esquenta, esfria, esquenta. A fita veda-rosca, né, que é aquela fita branquinha que se usa para construção, acabou não aguentando. E eu tinha que trabalhar, não tinha ali uma outra opção, né? Eu tinha que entregar as encomendas e o que que eu ia fazer? Então, a ideia que eu tive foi de pegar um pedaço de tecido do próprio cetim, né, engomado que nós utilizamos, e coloquei aqui e fui rosqueando novamente, até que fixou. Então, foi a única coisa que eu encontrei para fazer com que a rosca, né, voltasse ao normal, vamos dizer assim. E a mesma coisa, o cabo aqui também acabou se soltando, enfim, quebrando aqui dentro, né, então não tem como mais eu colocar a haste aqui para segurar o meu golfrador nessa parte de baixo. Então, esse golfrador é um dos que eu mais utilizo até hoje, desde o início do meu empreendimento, e por isso ele está nesse estado. Mas, como você está aqui para aprender e não cometer os mesmos erros que eu cometi, nunca faça esse movimento com seu golfrador. Apenas pressione para baixo e aguarde alguns segundos. Não golfrou? Volta com seu golfrador mais um pouco para o fogão elétrico, deixa esquentar mais um pouco e volte a golfrar novamente as suas camadas, tá bom? Então, agora vamos lá, golfrar as nossas camadas para fazer o botão de rosa. Então, como eu disse, relembrando, camada com o cetim, com o brilho do cetim voltado para cima, vai ser a parte de cima do nosso botão. Então, vamos golfrá-la. Espere alguns segundos, pressione só para baixo. E pronto, temos a nossa camada da parte de cima da nossa forminha botão de rosa golfrada. Agora, vamos golfrar a parte de baixo com o brilho do cetim para baixo. Posicione a sua camada no golfrador e golfre. Mais uma camada pronta. Agora, vamos unir as nossas camadas com a cola quente, formando o nosso botão de rosa. Para formar o botão, você vai pegar
a camada de baixo da nossa forminha e vai colocar a camada de cima de forma intercalada, de forma com que as pétalas fiquem intercaladas entre si. E basta a gente dar um pingo de cola quente aqui e unir as camadas. Então, o primeiro passo é esse: colocar a camada que nós golframos com brilho para cima sobre a camada que nós golframos com brilho para baixo. Colocar um pingo de cola quente aqui no meio e colar de forma com que as pétalas fiquem intercaladas uma com as outras. Dá um pingo de cola quente, limpa a ponta da sua pistola quente sempre. E ficamos com esse formato. Agora, nós vamos unir as 4 pétalas da camada de baixo. Primeiro, nós vamos unir 2 pétalas, uma com as outras, desse jeito. Então, vou colocar um pingo de cola quente aqui na beiradinha de uma das pétalas e vou unir. Agora, eu vou vir pegar as outras 2 pétalas da camada de baixo e vou fazer o mesmo. Coloco um pingo de cola quente na ponta da pétala e vou unir as 2 pétalas. Então, agora, ó, temos 2 pétalas da camada de baixo, uma unida com a outra e as outras 2 aqui também. Agora, a gente já vai dar forma ao nosso botão. Você vai segurar a sua forminha aqui na palma da sua mão e com o dedo você vai apertar aqui no meio da sua forminha e vai fechando com a palma da sua mão. E você vai ver que já vai dar, se a pétala ficar aqui pra fora, ó, você coloca ela pra dentro e já demos forma ao nosso botão de rosa. Agora, o próximo passo é nós fecharmos, terminarmos de fechar as pétalas da camada de fora do nosso botão de rosa. Lembrando que as quatro pétalas da camada de dentro da sua forminha, da camada de cima da sua forminha, vão ficar soltas, ok? Só vamos colar as pétalas da camada de fora da sua forminha. Então, ó, vamos colocar novamente um pingo de cola quente aqui na ponta da pétala e vamos unir aquelas 2 pétalas que nós já tínhamos colado, ó, 2 com 2, vamos unir agora elas aqui. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Coloca um pingo de cola quente e une, fazendo com que as 4 pétalas da camada de baixo fiquem unidas umas com as outras. Acerta aí o seu botão de rosa, colocando o dedo aqui no meio e acertando as pétalas. Prontinho. Temos aí o nosso botão de rosa feito. Agora, vamos colar a sépala para finalizar a nossa forminha. Quando você for colar a sua sépala no botão de rosa, você sempre vai colar o brilho do cetim aqui no seu botão. E lembrando também que é importante que você cole o centro da pétala da sua folha base em direção à união
das pétalas aqui do botão, para que fique para que fique escondido. Tá vendo? Então, nós temos 4 uniões aqui de pétalas do botão, assim como nós temos 4 pétalas da folha base. Então, cada uma dessas uniões aqui das pétalas vai ficar em direção a uma pétala da folha base. Vamos dar um pingo de cola quente aqui no centro da folha base. Limpa a ponta da pistola quente, não esqueça. E vou colar com o brilho do cetim para cima. Vou colar o meu botão, fazendo com que a união das pétalas, tá vendo? Fique em direção à pétala da folha base, porque quando a gente for colar a folha base aqui no botão, vai ficar escondida essa união. Olha aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa desse lado e desse lado. Então, agora vamos colar as pétalas da folha base no botão. Faz um pingo de cola quente aqui na sua folha base, não precisa ser muito na ponta, nem muito aqui no fundo, faz no meio e cola no botão. Vamos fazer a mesma coisa nos 4 lados do molde aí folha base. Certifique-se de que todas as pétalas da folha base, né, que é a sépala do nosso botão de rosa, foram coladas corretamente. E pronto, temos a nossa forminha botão de rosa finalizada. Ela é uma forminha pequena, ideal para decorações românticas, decorações onde o casamento vai ser no ar livre. Ela é uma forminha muito bonita. Aniversário de 15 anos com tema A Bela e a Fera, ou com tema jardim, ou mesmo festa infantil. Uma cliente minha já utilizou essa forminha para fazer um arranjo, porque a festa de aniversário do filho dela era tema Chaves. Então, ela utilizou essa forminha para poder fazer, para remeter, né, ao buquê de flores do professor Girafales. Ficou tão bonito. Então, está aí um modelo botão de rosa.